estamos numa série de mensagens e antes de começarmos aqui com a palavra de Deus, eu quero realmente agradecer a sua doação e dizer para você que você também pode passar lá no balcão de atendimento no final do nosso culto, se não deu para você passar agora. Nós estamos com uma série de mensagens, o nome da série de mensagens é Frequência. Nós já estamos no 4º domingo e hoje nós vamos concluir esta série de mensagens. É uma série de mensagens que fala sobre ouvirmos a voz de Deus. Será que Deus fala? Sim, Deus fala e nós precisamos saber ouvir a sua voz. Então, ao longo desses últimos domingos, nós aprendemos como ter intimidade com Deus, como desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Na semana passada, nós vimos de uma maneira, a mensagem foi muito prática, como nós podemos ter um tempo devocional maravilhoso e como nós podemos discernir a voz de Deus. Então sintonize, fique nessa frequência, a frequência do Espírito Santo, ouça a Deus. E a mensagem de hoje é: celebre a chuva. Diga comigo, celebre a chuva. Você lembra de Elias? Teve um momento em que a região de Israel estava passando por uma seca de 3 anos e meio. E Elias chegou até Acabe e disse: se prepare, porque vai chover. E Acabe ficou perguntando: mas Elias, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo nuvem. Mas Elias disse: o Senhor falou, eu ouvi a sua voz e estou dizendo para você: celebre, porque vai chover. Então diga para o seu irmão: celebre a chuva. Aleluia, amém? Então hoje nós vamos celebrar a chuva. Eu creio numa abundante chuva de Deus sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia é muito clara. Deus fala com os seus filhos. E nós como filhos, nós podemos ouvir Deus falar conosco. De acordo com a Bíblia, Deus fala de pelo menos 10 maneiras. Isso é uma pesquisa bíblica. Pelo menos 10 maneiras diferentes. Existem mais, existem outras formas, mas nós vamos nos concentrar de maneira bem resumida em 10 maneiras como Deus pode falar conosco. E eu vou falar um pouquinho rápido sobre esses tópicos, então você vai anotando ou vai tirando foto dos slides com seu celular, para você não perder nada. A primeira forma como Deus pode falar conosco é por meio das circunstâncias. Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus usar uma circunstância para falar algo com você, para Ele falar com você. Por exemplo, você lembra de Jonas? Jonas, Deus falou com ele a primeira vez de que forma? De forma audível. Deus falou com a sua própria voz com Jonas. Jonas reagiu? Ele obedeceu? Não, ele não levou a sério o que Deus estava falando. E aí Deus usou uma circunstância. Deus usou um naufrágio, ou melhor dizendo, uma tempestade. Jonas foi engolido por um peixe. Deus usou essa circunstância para falar com Jonas. Depois Jonas estava debaixo de uma árvore e essa árvore secou. Deus falou com ele a segunda vez. Deus falou com ele através de uma circunstância. A grande pergunta é: que circunstância eu estou vivendo nesse momento? Será que Deus não quer usar essa circunstância para falar comigo? Deus tem várias maneiras de falar conosco, mas uma das formas que Deus fala conosco é usando as circunstâncias da vida da gente. Tem situações que mexem com a gente, e são justamente essas situações que mexem tanto com a gente, que algumas vezes Deus fala por intermédio dessas circunstâncias, conforme a Bíblia nos mostra. A primeira maneira, então, Deus pode falar por meio das circunstâncias. A segunda maneira, Deus pode falar conosco por intermédio de conselhos sábios. Deus usa gente temente a Deus. Deus usa pessoas que têm o seu coração, gente que é madura espiritualmente para falar conosco. Nós encontramos isso, a questão da sabedoria que Deus usa para falar conosco. Nós encontramos isso na Bíblia, por exemplo, em todo o livro de Provérbios. A Bíblia diz que quando nós buscamos conselhos sábios, nós podemos ter certeza da voz do Senhor.
Então, quando eu procuro um líder, quando eu procuro o meu pastor, meu discipulador, meu líder de célula, ou eu procuro um irmão que é maduro, experiente na fé, que tem vivência, eu posso procurá-lo para que, através da graça de Deus nele, da maturidade espiritual dele, através da experiência espiritual dele, através da unção que está na vida dele, Deus também falar comigo. Agora, entenda um princípio dentro disso que nós estamos dizendo. Os pontos podem continuar no telão, tá? Equipe da mídia, conforme nós combinamos, tá joia? Preste atenção. Nós não vamos procurar outras pessoas que são mais sábias, que são inteligentes, para ouvir a Deus, para que eles ouçam a voz de Deus por nós. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos chegar com as pessoas e falar: olha, você pode orar a Deus, para Deus falar comigo, mas Ele vai falar para você e você fala para mim? Não é isso. O fato é que você já está ouvindo Deus falar com você, então você procura alguém para que você pode fazer de duas formas. Uma, você pode estar com dúvida, você tem uma decisão para tomar, uma escolha para fazer, então você procura alguém e fala: será que você poderia orar comigo? Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, você pode orar comigo para que juntos nós possamos discernir qual é a vontade de Deus? Segunda ocasião, você já ouviu a voz de Deus, mas você quer ter certeza de que Deus está falando com você. Então você chega e fala para a pessoa: olha, eu sinto que Deus falou isso comigo. Será que você pode orar comigo e também procurar ouvir o que Deus está falando para confirmar se é isso mesmo a vontade de Deus? A Bíblia mostra, e tem muitos casos, onde Deus usa pessoas que são maduras na fé, gente espiritual, gente de Deus, para mostrar qual é a sua mais perfeita vontade. Deus pode falar por intermédio de conselhos sábios. Terceiro, Deus também pode falar por meio da paz. E eu peço que não tire os slides, pode continuar com os slides nesses 10 primeiros pontos. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Você já teve uma decisão para fazer, ou você resolveu começar a fazer alguma coisa, mas tinha uma luzinha amarela piscando? Ou então tinha uma luzinha vermelha piscando, e você foi fazer, mas você fez constrangido. Alguma coisa me diz que não é isso que eu devo fazer. É porque você não está sentindo a paz. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. A paz que excede, você já parou para pensar nessa paz? É a paz de Deus. Ela excede todo entendimento. Às vezes as pessoas não compreendem, mas você sente paz. A pessoa diz: é uma loucura você fazer isso. E você diz: não, mas eu tenho certeza de que Deus está falando comigo. Eu vou fazer isso sim. Eu me lembro, eu tinha um chamado ministerial, isso era uma coisa muito clara para mim. Mas um dia eu tive que tomar uma escolha. Um dia eu deixei o meu emprego para servir em tempo integral a Deus. Algumas pessoas que não entendiam isso falaram para mim: é uma loucura, como é que você vai trocar o emprego? Como você vai sair dessa estabilidade para uma coisa que você nem sabe para onde vai? Isso é uma loucura. Para as pessoas que não tinham ouvido Deus falar, eu compreendi totalmente, parecia loucura para eles, mas para mim era a paz que excede toda loucura que estava no meu coração. Você pode sentir paz. Às vezes Deus vai falar coisas para você absurdamente grandiosas, poderosas. Deus vai dar visões poderosas para você. As outras pessoas poderão dizer: está sonhando, coisa de gente sonhadora, loucura isso que você está pensando, imaginação fértil da sua cabeça. Mas se você tem certeza que Deus falou com você, e você tem a paz que excede todo entendimento no seu coração, vá adiante, continue crendo e desfrutando da paz que excede todo entendimento. Mas se você não sente paz com relação a uma decisão, se você não sente paz com relação a uma escolha, com certeza isso não vem do Senhor, não vem do Senhor. Então não siga, não vá adiante se você não sente paz no seu espírito. Uma das maneiras de Deus falar conosco é colocando paz
no coração sobre o assunto. Quarta coisa importante é que Deus pode falar por intermédio de pessoas. Deus também usa pessoas. Eu mesmo tive uma experiência assim, eu e minha família, essa semana. Um tempo atrás, numa reunião de oração, alguém falou que algo ia acontecer com a nossa família. A pessoa nem nos conhecia. E nós ficamos assim, impressionados com aquilo que Deus havia falado. Guardamos no coração. E essa semana, Deus materializou. Nós havíamos gravado a oração, nós fomos escutar a oração. E vimos que Deus usou aquela pessoa para nos preparar para aquele momento. Deus usa pessoas para falar. Deus coloca pessoas sábias, pessoas segundo o seu coração, espirituais no nosso caminho, gente temente a Ele, e pode falar por intermédio dessas pessoas. Mas eu preciso abrir um parêntese sobre isso. A gente precisa tomar cuidado com as profetadas. Eu ouvi falar de uma história, uma pastora me contou essa história sobre algumas pessoas que ela conhecia, e ela acompanhou a história dessas pessoas. Uma pessoa que se dizia profeta, chegou com essa jovem e disse: eis que diz o Senhor, aquele rapaz é ele que você vai casar. E ela não sentia nada pelo rapaz, e ela casou. O rapaz não sentia, achava ela bonitinha, mas ela falou, e todo mundo respeitava: é a profeta, é a profeta. Quando a profeta fala, é Deus falando, vocês têm que obedecer. Eles ficaram com medo de estar desobedecendo a Deus e resolveram casar. Sabe o que aconteceu? Foi uma tragédia. Eles separaram. A menina era filha de um pastor. O rapaz era um rapaz tão apaixonado por Deus, e depois eles se decepcionaram com a própria fé, depois que cometeram e passaram por esse prejuízo. Muito cuidado, tem gente que bate o pé e ora em língua, que xeramobim, e fala. Tome cuidado. Deus pode usar uma pessoa? Pode, mas você precisa ser sábio. A Bíblia diz que é para julgar a profecia. Então, meu irmão, julgue duas coisas. Primeiro, julgue a profecia. Ou seja, como é que eu julgo uma profecia? Primeiro, eu guardo no coração. A Bíblia diz que é bíblico você julgar. Você não pode julgar as pessoas, está julgando tal, né? Mas você pode julgar a profecia, se vem de Deus ou não vem. Como? Eu oro sobre o assunto. Se Deus falou através de outra pessoa, Ele pode confirmar no meu coração. Ele pode trazer paz para o meu coração sobre aquele assunto. Ele pode também trazer paz no coração de outra pessoa. Ele vai testificar sobre aquilo e vai realmente acontecer. E também analise a vida do profeta. Veja se ele realmente é de Deus. Se é uma pessoa que tem intimidade com Deus, ou é alguém que faz muito barulho, mas que a vida não demonstra os frutos. Deus também pode falar por meio de sonhos e visões. Eu já ouvi a história de muita gente que teve um sonho e era Deus falando com a pessoa. Já teve visões. Deus usa isso. Deus fez muito isso no Antigo Testamento. Isso aconteceu, é o padrão. Você lembra de José? A história de José do Egito, você lembra? Você lembra como Deus falou com ele em sonhos? Você lembra da história de Jacó? Jacó teve sonhos com Deus, onde Deus direcionou a vida dele. Jacó, aconteceu isso com Jacó. Você lembra do rei Salomão? Salomão também teve essa experiência. Alguém poderia dizer isso era na antiga aliança, mas no Novo Testamento, Deus continua falando com sonhos. Você vê no livro de Atos, a história do apóstolo Pedro, Deus falou com ele em sonhos. Você vê também a história de Paulo, Deus falou com Paulo em sonhos. Você vê no autor de Apocalipse, você vê a história de João, Deus falou com ele e Deus continua falando com as pessoas. Deus pode falar com você através dessa forma também. Outra maneira como Deus pode falar é por intermédio dos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos. Se você olhar na sua Bíblia, depois você vê, só anota agora, Amós capítulo 4, versículo 13, a Bíblia mostra que Deus gosta de compartilhar os seus pensamentos conosco. Ele faz isso colocando os seus pensamentos nos nossos pensamentos. É através dos pensamentos.
Mas nós precisamos também tomar um pouquinho de cuidado, precisamos estar muito sensíveis ao Espírito Santo com relação a isso, porque nem todo pensamento pode vir do Senhor. Eu estou num período de dieta, mas de repente, termino o culto, eu tenho o pensamento de ir para aquela pizzaria, você sabe qual? E aí eu fico, rapaz, pizza é uma coisa boa, só pode ser de Deus. Às vezes você está pensando numa coisa boa, não é verdade? Então, mas tome cuidado, porque nem todo pensamento, por mais que pareça tão bom, pode parecer da vontade do Senhor. Algumas pessoas às vezes falam, Deus está falando comigo sobre isso, Deus colocou no meu coração tal coisa, é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo, Deus está dizendo que eu devo ir para ali, Deus está dizendo que eu devo vir para cá, Deus está falando para mim casar com isso, para mim começar esse negócio, mas muitas das vezes é a própria voz interior da pessoa, que usa essa expressão é Deus, para justificar o seu desejo carnal. Mas nós precisamos, por isso que é tão importante aquilo que nós aprendemos nas mensagens anteriores. Nós aprendemos a ter comunhão com Deus. Nós aprendemos domingo passado que o maior privilégio na vida de um seguidor de Jesus é ter comunhão com Ele e ouvir a sua voz. Quando nós praticamos a presença de Deus, nós costumamos estar em intimidade e na presença de Deus, nós começamos a ouvir e nos acostumarmos com a sua voz. Outra coisa, Deus também pode falar através de manifestações espirituais. A Bíblia diz que Deus usa a própria natureza para falar conosco. Um dos textos no Novo Testamento, você pode anotar e depois olhar, é Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 20. A Bíblia mostra que Deus pode usar a própria natureza para falar com você. Oitava forma, Deus pode falar por meio de manifestações sobrenaturais. Você acredita no sobrenatural? Deus pode falar com você de maneira sobrenatural. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Você lembra disso? Está lá em Êxodo capítulo 3. Deus também falou com Saulo. Ele falou com Saulo. Saulo estava no caminho de Damasco e de repente veio aquela luz resplandecente em Atos capítulo 9 e Deus falou de forma sobrenatural com o apóstolo Paulo. Deus falou com Balaão. Você lembra de Balaão? Com Balaão Deus usou o quê? Uma mula. Você já parece ser até cômico. Você imagina se fosse aqui no Ceará, foi em Israel, seria um jegue. Deus usar um jegue para falar com alguém. Imagina, o cidadão está ali, de repente o jegue fala com a pessoa. É porque a pessoa está tão insensível, ela não consegue ouvir. Deus precisa de alguma forma chocar a pessoa e através disso falar com ela. Deus falou. Por isso que alguns irmãos dizem, se Deus falou com Balaão através de uma mula, Ele pode falar comigo, aleluia. Eu não sei se a pessoa está se considerando uma mula também, mas o que eu quero dizer é que Deus usa de forma excepcional coisas extraordinárias e sobrenaturais para falar conosco. Diga para o seu irmão, não se assuste, Deus age no sobrenatural, amém? O importante, irmãos, é que Deus fala conosco. Deus pode falar também por intermédio da Bíblia. A Bíblia é sempre a voz de Deus. Foi Deus que inspirou a palavra de Deus e Deus continua nos inspirando através dela. E Deus pode falar. A Bíblia é interessante porque a Bíblia ela traz dois tipos de vontade. A Bíblia traz a vontade geral de Deus. O que é a vontade geral de Deus? É a vontade de Deus que se aplica a todos nós. Vamos ver algum caso. Por exemplo, a Bíblia fala que devemos nos arrepender dos nossos pecados. É uma coisa para todos nós? Sim ou não? A Bíblia fala que devemos ofertar ao Senhor. Isso é uma coisa para todos nós? A Bíblia fala que devemos amar uns aos outros. É uma coisa para todos nós? A Bíblia fala que nós temos que perdoar, que nós não devemos matar. É a vontade, a Bíblia fala que é para a gente ir para o céu, é a vontade geral de Deus para nós. Mas existem momentos onde você está orando e Deus fala através de um texto bíblico para você algo
que não é para todo mundo, que é só para a sua vida. Eu não sei, eu creio que você já teve, quem aqui já teve uma experiência assim, onde você viu Deus falar com você através de um versículo? Você sabia que você sabia que você sabia. Você lembra? Aquela vez, em uma das mensagens passadas, nós falamos que não funciona assim, né? Abre aqui a loteria gospel, né? Deus vai falar aqui. Judas foi e se enforcou. Não, Deus não falou. Vai lá, a loteria, Deus vai falar. Quem quer mais? Aqui, vai lá e faz você também. Não, Senhor, mais uma vez. E o que tem para fazer, faça logo. Não é isso. Mas é naqueles momentos inspirativos, de intimidade com Deus, onde Deus te leva a uma passagem bíblica e fala algo específico para você. Deus fala conosco, e Ele fala coisas específicas para cada um de nós. E Deus também pode falar por meio de um sussurro. E aqui a gente lembra a história de Elias. Elias estava passando um momento muito difícil na sua vida, e ele queria que Deus falasse com ele. Elias estava esperando que Deus viesse num terremoto e falasse com ele. Elias estava esperando que Deus viesse através de uma manifestação, de um grande fogo, e falasse com ele, através de um grande trovão, falasse com ele. Mas Deus veio e sussurrou no ouvido de Elias. Isso mostra que a gente não pode colocar Deus numa caixinha religiosa e achar que Deus só age de uma maneira. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, porque a grande verdade é que Ele deseja falar com você. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Diga a Deus, muito obrigado por compartilhar comigo a tua vontade. Diga obrigado por me amar. E porque eu sou filho, o Senhor fala comigo de diversas maneiras, mas o Senhor fala comigo. Amém? Eu quero declarar que as maiores e melhores coisas da sua vida, você mesmo vai ouvir da voz do Senhor. Aleluia! Como é tão importante a gente ouvir a voz de Deus. E sabe, querido, tem uma coisa muito preciosa. É muito importante a gente ouvir a voz do Senhor. A gente aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é diferente da voz das circunstâncias. A voz de Deus é diferente da voz do mundo. Às vezes, em alguns momentos da vida da gente, o mundo diz algo para a gente. O mundo fala algo para a gente. As circunstâncias falam algumas coisas para a gente. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós percebemos que o que Deus fala é totalmente diferente para a vida da gente. Você lembra de Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho. Mas as pessoas diziam: Abraão, isso é uma fantasia sua. Eu acho que você comeu demais e você sonhou com Deus por causa disso e não é algo de Deus. Você já está velho, Sara também está velha, e Deus vem e fala com ele: você vai ser pai de multidões. A voz das pessoas diziam: é impossível, mas a voz dizia: Abraão, pai de multidões. Você lembra de Gideão? A Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo, eles malhavam trigo, e eles precisavam do vento, eles precisavam de oxigênio, eles precisavam de ar circulando, porque eles malhavam trigo, e quando malhavam o trigo subia, o joio ia para um lado, e o trigo ficava. Mas ele estava malhando num buraco, escondido, com medo dos inimigos, porque era tempo de guerra, e ele está ali com medo. Pense numa pessoa com medo. A voz do mundo dizia: você pode morrer. A voz do mundo, a voz da guerra, a voz dos inimigos diziam: você tem que ficar escondido aí. Mas a voz de Deus falava: Gideão, homem valente. Interessante que Deus não falou para Gideão: Gideão, você tem que ter coragem. Deus falou para ele: Gideão, homem valoroso, guerreiro e valente. Aleluia! A gente vê outra circunstância de Davi. Davi teve um momento que ele enfrentou o gigante Golias. As pessoas não sabiam, mas Davi sabia. Tanto que Davi conta: gente, eu já matei um urso, eu já matei um leão,
Mas as pessoas diziam: quem é esse pequenininho, esse menino franzino que quer enfrentar o gigante? O mundo dizia: Davi, você não dá conta. Davi se enxerga. Quem é você? A voz do mundo dizia isso. A voz de Deus dizia: você é um nocauteador de gigante, meu filho. E você conhece a história. Gente, nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos ficar com a voz da circunstância ou nós vamos ficar com a voz de Deus? O mundo ou as circunstâncias podem dizer coisas negativas para você. O mundo ou as circunstâncias podem dizer: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você já errou, você fracassou no passado, desiste. Essa é a voz do mundo, mas a voz de Deus sempre vai falar o que Ele pensa e o que Ele deseja fazer. Com certeza Ele vai dizer: você pode, meu filho, todas as coisas, porque eu te fortaleço. Você vai alcançar esse nível, você vai chegar lá, isso vai se realizar, eu estou com você. Nós precisamos escolher qual é a voz que nós vamos ouvir. Eu quero ver rapidamente com você um caso de Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia e deixe a sua Bíblia marcadinha aí em 1 Reis, capítulo 18. No capítulo 18, no versículo 1, Deus fala com Elias. E Deus fala para Elias: Elias, vai até o rei Acabe, que era o rei da época, e diz para ele que vai chover. Foi isso que Deus falou. Mas a situação na época era totalmente diferente. Era tempo de seca, era tempo de escassez. Acabe ia até a TV, olhava para Maju, e a Maju dizia: sem possibilidade de chuvas à vista. Previsão do tempo: sequidão, escassez. Ele ia na previsão do tempo todo dia. Maju dizia: sem condições de chuva, a temperatura está alta, a umidade. Ela falava: não tem previsão de chuva. Ele ia até o céu, olhava, não tinha uma nuvem. E de repente, Elias chega com ele e fala: vai chover, te prepara, porque vem chuva das grandes. Talvez Acabe tenha falado: Elias, você não escuta Maju falar que não vai chover? Elias, você não vê a previsão do tempo? Está no aplicativo no seu celular, Elias. Elias, você não vê que o céu está limpo? Você não vê que é época de escassez, que é época de sequidão? Você não vê a crise econômica que a gente está enfrentando? Já não existe mais gado no campo, a agricultura está falindo, não tem chuva, cada dia que fica pior. Elias disse: eu prefiro ficar com a voz do Senhor, e ela já me anuncia, e eu mesmo sinto no meu espírito, eu já ouço o som da abundante chuva. Talvez Acabe disse: Elias, eu acho que tanto calor, tanto sol, tanta sequidão fez mal para você, você está delirando. Elias dizia: eu não estou delirando, eu tenho convicção do que Deus me falou. Quando Ele fala, eu creio, eu acredito. Interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você olhar na sua Bíblia, olha o texto, 1 Coríntios, capítulo 4, ou melhor dizendo, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Eu quero que você leia comigo, 1, 2, 3, leia comigo já. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo: eu não caminho pelo que eu vejo no natural, eu não caminho pelo que eu percebo no natural, não é o que os meus olhos estão vendo, porque o que os meus olhos estão vendo é totalmente transitório. Eu queria que você ouvisse algo da parte de Deus hoje à noite. O que você está passando, eu creio que é transitório. Deus está falando com você hoje. A situação que você está vivendo é transitória. Meu casamento não vai bem, isso é transitório. Isso tem data para acabar. A crise, não o casamento. Isso, a crise é transitória. Existe um dia que é o fim, é o basta de Deus. Talvez você está passando uma crise financeira terrível, a economia fala isso, você vai na televisão e fica pensando as decisões políticas, tudo. Você sabe o que tem acontecido no Brasil esses dias? Você acompanha os noticiários,
Aconteceu tantas coisas nesses últimos 30 dias, que os investidores estrangeiros se sentiram desestimulados de investir no Brasil. A economia sentiu, o dólar disparou. Você vê essa situação e fica temendo, mas isso é o que você vê, é o que os economistas veem, é o que as pessoas veem, é o que a mídia diz. Cuidado com o que a mídia fala, nem sempre tudo é tão verdade. Você tem que tomar cuidado com isso, cuidado com o negativismo, mas isso é o que a gente vê, é o que as pessoas veem, mas isso é transitório. O que Deus fala, o que Deus garante e o que Deus quer, isso sim tem valor eterno. Talvez você está com seu filho, ele está passando por problemas, ele não está legal, quem sabe está com problema de drogas, e você está desesperado. Isso é transitório. O que Deus fala que vai fazer na vida dele, isso tem valor eterno. O que Deus está falando dentro de você é: filho, eu sei o que é isso, e eu vou fazer algo com relação a essa situação. Eu vou fazer com que tudo mude, tudo será diferente. Entenda, irmão, nessa noite nós temos que tomar uma decisão. Nós precisamos escolher naquilo em que nós vamos acreditar. Nós precisamos escolher qual voz nós vamos acreditar. É na voz do desemprego? É na voz do casamento que vai mal? Do filho que não vai bem? De que eu não vou conseguir, de que você não vai conseguir, de que você não vai completar aquele negócio, de que você não vai passar naquele concurso, de que não vai dar certo? Nós precisamos decidir. Talvez você tenha que olhar para a doença, e a doença fala, os médicos falam uma coisa, mas a voz de Deus diz: pelas suas pisaduras você foi curado, pelas pisaduras do meu filho Jesus. Talvez o seu filho está nas drogas, as drogas podem dizer, as circunstâncias podem dizer, ele vai de mal a pior, mas a voz do Senhor diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos decidir qual voz nós vamos escutar. Preste atenção num princípio: o que você ouve de Deus supera o que você vê. Você pode declarar essa palavra de afirmação na vida do seu irmão? Diga para ele: o que você ouve de Deus supera o que você vê. O que você escuta de Deus é muito, muito maior. Deus chegou com Elias e disse: fala para Acabe que vai chover. 3 anos e meio sem chuva. O nosso sertanejo sabe bem o que é isso. 3 anos e meio sem chover. E Deus fala: vai chover. Elias poderia ter ficado consigo mesmo. Ele poderia ter ficado sozinho no cantinho dele. Obrigado, Senhor, que palavra tremenda, que revelação tremenda. Eu vou ficar aqui no meu caso quietinho, calado. Não vou falar nada, vou guardar no meu coração. Não quero que me digam que eu sou louco. Não quero passar por nenhum constrangimento. Não quero que fiquem fazendo piadas a meu respeito. Ele poderia ter se calado, guardado no coração, mas ele poderia ter evitado algum constrangimento. Mas Elias teve a ousadia de anunciar aquilo que ele estava ouvindo de Deus. E sabe, Deus quer ensinar isso para a gente hoje. O princípio é: aquilo que eu ouço de Deus, eu tenho que ter a ousadia de anunciar. Essa é uma verdade tão grande. Não basta apenas você acreditar que ouviu algo do Senhor. Não basta apenas acreditar no que você ouviu do Senhor. Você precisa anunciar. Isso é um princípio tão forte que a gente precisa guardar no coração. Você pode ler isso aí comigo no telão? 1, 2, 3. Não basta apenas acreditar no que você ouviu do Senhor. Você precisa anunciar. Foi isso que Elias fez. Ele não ficou calado com o que Deus falou no coração dele. Ele resolveu falar, declarar, porque a fé fala. A fé fala. Algumas pessoas dizem: pastor, a fé é cega.
Irmão, a fé não é cega. A fé enxerga o extraordinário. A fé enxerga o sobrenatural. E a fé não é muda. A fé anuncia. A fé fala. A fé se expressa. A fé toma uma atitude. A fé declara aquilo que se ouviu de Deus. Diga, eu vou falar. Diga, eu vou anunciar. Diga, a fé fala. Então, nós temos que falar. Porque se nós não falamos, nós ficamos debaixo daquele governo. Por exemplo, alguém que está doente. A pessoa fica, eu estou mal, a cada dia que passa eu estou mal, os remédios não fazem efeito, o médico disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia, mas uma pessoa me falou que já viu uma outra pessoa morrer dessa cirurgia, eu estou mal, ela fica alimentando aquilo, e ela fica pior. A fé fala, eu serei curado. A fé declara, eu já fui curado. Isaías 53, pelas suas chagas, pelas suas feridas, eu fui sarado. Jesus já levou na cruz. Talvez você que está vivendo numa situação de vícios, talvez você tenha uma situação de pecados que você não consegue vencer na sua vida. Quantas vezes, às vezes até num dia de Santa Ceia, você se sente tão desqualificado, você se sente tão derrotado, você sente que você não vale nada, e que espiritualmente você não tem valor, você não vence, você está escondendo o pecado das pessoas. Eia, essa é a voz das circunstâncias, essa é a voz do diabo para você, mas nós vamos ficar com a voz do Senhor, e nós vamos declarar, você vai declarar, eu sou livre pelo poder do sangue de Jesus. Você tem que falar. O natural diz, ele não presta. O natural diz, ele não vai mudar. O natural diz, você vai ser uma infeliz como a sua mãe foi infeliz. Mas a voz de Deus diz, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A voz de Deus diz, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Nós devemos escolher falar o que a fé diz que é falar. Seu filho é um problemático, meu filho é um abençoado, meus filhos serão poderosos na terra, herança do Senhor é os filhos que Ele me deu. Alguém poderia estar falando para você, você está louco? A realidade ao seu redor diz tudo ao contrário. Mas você vai responder, isso é o que você vê com os seus olhos naturais. Mas o que eu ouço no meu espírito e o que eu creio é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar por herança. Que eu estarei como cabeça e não como cauda. Que eu vou emprestar a muitos e não vou pegar emprestado. Que eu sou mais que vencedor. Que eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Que cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nós precisamos anunciar. A fé fala, a fé se expressa, a fé anuncia. Pode não ter nenhuma nuvem no céu. Talvez você está estudando para um concurso e tem muita gente concorrendo com você, e você olha, ai que situação difícil, não tem nenhuma nuvem no céu. Talvez você está fazendo um tratamento médico, quem sabe você está fazendo quimioterapia, não tem nuvem no céu. Quem sabe é o seu casamento, quem sabe são contas, são dívidas, coisas que aconteceram com o seu empreendimento, com o seu negócio, com a sua empresa, e você olha e diz, não tem nuvem no céu. E a Maju diz, não tem previsão de chuva. Mas você diz, Deus falou algo comigo, eu já sinto o som, eu já ouço o som de abundante chuva. Porque a fé fala, a fé declara. Quando você declara, Deus vê que você acreditou naquilo que Ele falou, e é aí que o milagre acontece.
Entenda o princípio: o inimigo não lê os seus pensamentos. A Trindade lê os seus pensamentos. Deus Pai lê os seus pensamentos. Deus Filho, Jesus Cristo, lê os seus pensamentos. Deus Espírito Santo lê os seus pensamentos. Deus é onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as situações e todas as coisas. Inclusive, se você estiver me achando gordinho, Ele sabe que você está pensando isso de mim. Deus conhece o seu pensamento. Deus sabe no que você pensou quando saiu de casa. Deus sabe o que você pensou em fazer quando sair do culto. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe. Mas o inimigo, ele não pode ler os seus pensamentos. Ele lê suas atitudes e as suas palavras. Ele se baseia na forma como você age e reage. Ele se baseia naquilo que você fala. Ele trabalha através das suas palavras. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós temos que agir e falar em fé, porque a fé fala, a fé libera o sobrenatural, a fé é um caminho aberto para Deus agir. Mas o inimigo, ele fica com as palavras negativas. Ah, não vai dar certo. Ah, meu salário não vai aumentar. Ah, meu negócio não vai dar certo. Ah, essa economia não muda. Ah, minha mulher vai continuar a mesma. Ah, minha sogra vai continuar me perseguindo. Ah, eu não passo nesse concurso, eu não sou inteligente. Ah, eu nunca vou aprender inglês. Ah, eu nunca vou conseguir fazer meu doutorado. Ah, eu nunca vou conseguir dar uma condição melhor de vida para minha família. Ah, não, ah, não, ah, não. E o diabo fica dizendo yes, yes, yes. Você tem razão, é verdade. Não, não, não. Você tem que dizer: eu já ouço o som da chuva. O Espírito Santo está dizendo para você: vem aí uma grande chuva. O Espírito Santo está falando para hoje à noite: para com o negativismo, para com a incredulidade, para com o choro. Vem chuva aí, celebre a chuva. Elias tinha um discípulo, ele tinha um servo. Então ele estava ali orando, e ele disse para o servo: vai olhar a chuva, vai ver a chuva. Olha o texto aqui, 1 Reis 18:43. Ele falou para o servo: vá e olhe na direção do mar, porque Deus foi específico com ele. Deus disse: vem chuva, e Deus disse para ele: a chuva vem do mar. Mas você já teve a experiência, por exemplo, seu dia de folga, e você vai na Praia do Futuro, você vai no Beach Park, ou você vai para a Lagoinha, ou você vai para a Canoa Quebrada, a praia preferida. E que você chega diante do mar, aquele universo, aquela imensidão à frente. E às vezes você precisa colocar um óculos escuro para enxergar o que tem adiante. E ele fala para o servo: vai até o mar, na direção do mar. E ele foi e olhou, e ele disse no retorno: não há nada lá. E 7 vezes Elias mandou: volte para ver. A história é mais ou menos assim. Elias disse: servo, vai olhar, vai chover, vai chover. Deus falou que vai chover, vai olhar. E ele chega lá e olha: meu senhor, vai chover não. Céu está limpo, sol está quente, igual minha avó dizia: está rachando a muleira, meu filho. Céu está limpo, filho. Elias dizia: volta e olha de novo. Ele ia lá, olhava, segunda vez e dizia: meu senhor, eu entendo a sua fé, mas continua do mesmo jeito. Ele dizia: volta. Ele olhava e dizia: meu senhor, já lhe falei, não tem nuvem, não tem nada, não vai chover. 4ª vez, volta. Ele voltava: ah, esse homem não tem jeito, teimoso, não tem nada, Senhor. Olha aqui, eu estou até olhando no aplicativo do meu celular, Senhor, olha a previsão do tempo, olha. Ele diz 5ª vez: vai e volta. Senhor, ele vai e volta. Tá bom, eu vou. Ah, eu sabia, não tem nada. Elias diz: vai e volta de novo. Eu vou, sou obediente, eu vou. Não tem nada. Senhor, não tem nada. Elias diz: volta. E ele volta de novo. E ele volta: Senhor, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: vai até. Olha o que Elias diz aqui para ele. Mas antes de ver o que Elias diz, a gente nota que Elias não desanimou.
E às vezes tem gente que insiste em falar para você que não vai chover. Você já viu que tem gente que é sempre do contra? Gente que sempre diz que não vai ter jeito a situação. E Elias fala, vai e olha de novo. Você ainda vai ver que vai chover. Então faça igual Elias. A pessoa diz, não vai dar certo. Você é um sonhador. Você fica aí se iludindo. Isso não vai dar certo. Para você não. Você diz, vai e volta. E olha de novo, porque você ainda vai ver o milagre de Deus. A pessoa chega e diz, não vai dar certo. As circunstâncias chegam e gritam para você, é não. Você diz para elas, eu persevero, eu ainda vou ver a mão de Deus agindo. Sabe o que ele estava ensinando o seu servo, Elias? Estava ensinando o seu servo a ter fé. A sua perseverança, ela pode gerar fé nas pessoas. De tanto você perseverar, de tanto você declarar e anunciar o que você ouviu de Deus, você crer, vai despertar uma fé. Um dia a pessoa volta com você e diz, já comecei a ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Algo está mudando, algo está acontecendo. Eu creio que ele tem razão, esse crente estava certo. Isso vai despertar a fé dos outros. Elias não desanimou, ele disse, acho que eu errei. Acho que não foi Deus que falou. Foi eu falando comigo. Foi um bate-papo entre eu e o meu umbigo. Mas sabe, Elias não disse, ele disse, sabe de uma coisa? Eu não sou movido pelo que você vê. Eu sou movido pelo que eu ouvi. Eu ouvi a voz de Deus. Sou movido, não pelo que é transitório, mas pelo que é eterno. E depois, no versículo 44, a Bíblia diz que na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Interessante que ele não disse, tá lá no cantinho quieta. Ele disse, está levantando, está crescendo, está se agigantando. Esse negócio vai chegar a uma proporção muito grande aqui. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Você já viu gente que mora em São Paulo? Você já foi em São Paulo, né, Gê? Você já pegou um alagamento por lá? Quando chove, o povo fica desesperado, gente. Ou então quando chove, você já pegou uma chuva forte em Fortaleza? Você já viu o que acontece lá no centro da cidade? Você fica ilhado. Mas por quê? Por que o trânsito congestiona? Porque as pessoas ficam ilhadas, digamos assim. Por quê? Por que alaga tudo? É porque a chuva veio numa proporção maior do que a cidade foi projetada. O que Deus está falando, a mulher dizendo, o que Elias fala para o seu servo dizer a Acabe é, vai logo para casa, entra no carro, vai para casa, porque vem chuva, mas não vem um chuvisco, não vem uma gotinha, vem chuva, mas não é chuva comum. O reino de Acabe não tem a infraestrutura para aguentar essa chuva, vai alagar, é muita água, porque é uma chuva abundante. Deixa eu te dizer uma coisa, o compromisso de Deus com você não são com gotinhas de bênção, não são com gotinhas de alta compaixão, não são com gotinhas de enrolação. Ele é compromissado com você. Tem água vindo aí, tem chuva vindo aí, tem uma tempestade de bênção chegando aí. Prepara, porque vai alagar tudo. Vai alagar tudo. A chuva é abundante. E você não é movido pelo que vê, mas por aquilo que uma família nobre, largaram tudo. Algumas pessoas não entenderam, disseram, você vai para gente, se hoje o Brasil é um país de terceiro mundo, imagina o que era, década de 40, sabe, o que é, o que era então, e eles saem, as pessoas diziam, vocês não sabem falar português, mas eles disseram, nós ouvimos a voz do Senhor, virá abundante chuva sobre o Brasil. E hoje são 866 igrejas no Brasil. Você pode aplaudir ao Senhor? Se eles tivessem ouvido a voz da circunstância, não estaríamos aqui hoje.
Eu me lembro quando nós saímos lá de Santarém, disseram bando de matuto do interior do Pará, comedor de peixe com açaí. Quem são vocês para ganhar o mundo para Jesus? Vocês vão chegar no Ceará, vocês vão encontrar um povo idólatra. Lá o pessoal só quer saber do Padim Padre Cícero. Sabe, as pessoas falavam coisas para a gente. As pessoas, o cearense não vai querer o Jesus que vocês querem levar para você. As pessoas disseram, pastor, você é louco. Você deixa uma igreja com 19 mil pessoas em Santarém para começar uma célula na favela. Ele começou uma na casa dele e começou uma atrás da casa, numa favela. E o pastor Ibe dizia, eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando do mar de Fortaleza. E hoje nós estamos espalhados no Ceará. Nosso alvo 2030 é uma igreja em cada um dos 184 municípios do Ceará. Se você concorda, diga glória a Deus. Eu pergunto para você, você vai ter a ousadia de acreditar e perseverar naquilo que Deus falou com você? Ou você vai ficar andando segundo as circunstâncias que lhe dizem o contrário? Lembre-se de Noé. Deus lhe disse para construir um barco. E a situação de Noé era mais delicada do que a de Elias. Porque Elias só tinha que anunciar a chuva. Noé tinha que anunciar a chuva e construir um barco para salvar todo mundo. Coisa louca, gente. Loucura. Mas eu creio que Deus tem falado de barcos para muita gente aqui. Tem barcos para a sua família. Tem uma construção de barcos para a sua empresa. Tem uma construção de barcos para a sua carreira profissional. Tem uma construção de barcos para os seus estudos. Tem uma construção de barcos que vai te levar à conquista. Anuncia aquilo que Deus tem te falado. Mãos à obra e prepara o barco, porque vem abundante chuva. Você sabia que na época de Noé, a pessoa mais ridicularizada da época era ele? Noé era motivo de piada para todo mundo. Você entrava no Instagram, aí tinha os memes sobre Noé. Piada sobre Noé. Você entrava num restaurante para almoçar, aí tem aquele aparelho de TV lá. Aí tinha um fofocalizando a imagem, o retrato já, a fotografia do Noé. Naquela época chamavam de retrato. E entravam no bar, todo mundo rindo. A piada era do Noé. Noé era piada. E deixa eu dizer uma coisa, não só Noé sofreu com isso, a família dele sofreu com isso. Por isso que é importante, nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Porque o mundo pode dizer não, mas a família unida diz sim, por causa de um Deus que todos servem. Mas um dia caiu a primeira gota. Um dia caiu a segunda gota. Um dia veio a terceira gota, foi tudo no mesmo dia. E de repente, o céu ficou negro e as águas caíram. Quem não acreditava, quem caçoava do Noé, ficou batendo do lado de fora. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ficar do lado de fora. Sua família não vai ficar do lado de fora. Porque a sua fé anuncia e age em cima daquilo que Deus falou. Palavra de Deus para a sua vida. Ouça a Deus, creia na sua voz e anuncie. Deixe sua fé falar, deixe sua fé ministrar, deixe sua fé declarar e receba a abundante chuva. Você vai celebrar na chuva. Eu imagino Noé pegando a música. Noé foi no Spotify, Bluetooth com um sonzão JBL e colocou para tocar. Eu vou dançar na chuva! Porque ele celebrou a chuva. Quantos querem celebrar a chuva comigo?